Curso de Estudo da Fé Bíblica. Fé para vencer hoje. Lição 2. Como obter mais fé? Parte 2. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. A fé em ação. Você pode ter ousadia em sua vida cristã sabendo que é um homem ou uma mulher de fé. Você pode reivindicar a fé necessária para qualquer situação. Que bênção é poder ter essa certeza. Não importa como você possa se sentir, que Deus diz que a fé é uma coisa que você já tem, é um dom dele. Um conhecido pastor batista chamado P.C. Nelson afirmou que a cura é parte e parcela do Evangelho. Em 1921, quando pastoreava uma igreja em Detroit, Michigan, ele foi atropelado. Os médicos avisaram ao ministro que provavelmente amputariam sua perna esquerda ou, caso não fosse necessário retirá-la, a perna ficaria sem movimentos. Enquanto o pastor estava de cama, o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, veio-lhe à mente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Dr. Nelson, então, tentou desculpar-se com Deus por isso não ser praticado em sua igreja. O Senhor lembrou-o de 4 amigos cheios do Espírito Santo que acreditavam na passagem mencionada e mandou o pastor Nelson chamá-los para orar. Eles foram à casa dele, ungiram-no com óleo e fizeram a oração da fé. O pastor foi curado, não perdeu a perna, nem ficou sem seus movimentos. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Viver por fé é viver superando obstáculos, é acreditar que o Todo-Poderoso vai te capacitar, vai te abençoar, vai te proteger, vai te livrar do mal e vai te conduzir aos pastos verdejantes da vitória. Não diga, eu não tenho fé. Não diga, eu não creio que posso vencer. Mas diga, eu creio que o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que tem todo o poder, Ele pode me abençoar com a vitória. Ele pode me abençoar com a cura. Ele pode me abençoar com o livramento. Acredite que o Senhor, Ele sempre honra a fé que depositamos nele. A palavra de Deus também nos diz, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. Olha, quer aumentar sua fé? Ouça mais a palavra de Deus. Leia mais a palavra de Deus e desta forma a fé vai aumentando em seu coração e você passará a acreditar que o milagre que Deus tem para a sua vida é possível acontecer. Não desista de continuar colocando em Deus toda a sua fé e esperança e não desista de acreditar que já há fé em seu coração. Esta fé foi Deus quem colocou dentro do seu coração, dentro da sua vida, por meio do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, está escrito: a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, refere-se a esta medida de fé que há em seu coração. Você só está ouvindo este estudo bíblico, só está ouvindo esta mensagem, porque há fé em seu coração. Uma medida de fé que é necessária para você usar, para você colocar em prática e para você acreditar que o milagre pode acontecer. Quanto mais você usar a sua fé, muito mais a sua fé em Deus, na palavra de Deus, vai aumentar. Continue usando a sua fé. Você pode me perguntar como é que eu uso a minha fé. Você pode usar
a sua fé orando a Deus. Quanto mais você ora ao Senhor, quanto mais você espera em Deus, quanto mais você vê respostas de oração, quanto mais você louva, adora, exalta ao Senhor, muito mais a sua fé vai aumentando. Em Gálatas capítulo 3, versículo 22, está escrito: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A promessa de Deus é para os que creem. Você que crê, que acredita, que tem certeza que Deus é fiel para honrar a sua fé nele, você está no caminho certo. Continue mantendo-se firme na fé em Deus. Não desista por nada deste mundo. Se seu objetivo é conseguir uma vitória profissional, continue orando, continue buscando, continue acreditando que o Todo-Poderoso, Ele está levando a sério as suas orações. Ele tem ouvido as suas orações e Ele vai responder às suas orações. Se o seu propósito é por cura divina, não desista de acreditar que o Todo-Poderoso, Ele é fiel para isto também. Ele não mudou, Ele ainda tem todo o poder e Ele pode lhe abençoar com esta vitória que você espera receber. Não se entregue ao desânimo, não pare de orar, não pare de acreditar que o Todo-Poderoso, Ele tem um plano, um propósito na sua vida e que Ele não mudou. O Senhor está atento a cada oração que você faz. O Senhor está de braços estendidos para te abençoar com a resposta às suas orações. Mas você precisa manter-se firme na fé. A palavra do Senhor também nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em outra tradução, a palavra fidelidade é traduzida por fé. Então, o fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida é fé. Quanto mais você busca a presença de Deus por meio da oração, quanto mais você procura ter comunhão com o Espírito Santo, muito mais o Espírito de Deus te encherá de fé. Continue buscando ter comunhão com o Senhor. Continue honrando ao Senhor por meio das suas orações, do seu louvor, da sua obediência. Continue lendo a palavra de Deus e acredite que Ele vai encher o teu coração de fé para você ver maiores coisas acontecendo, coisas tremendas acontecendo na sua caminhada, livramentos, proteção, bênçãos, cura divina, portas abertas. Tudo isso Deus faz quando nós colocamos a fé nele. E Deus não faz acepção de pessoas. O propósito de Deus para você também é que você possa caminhar vendo vitórias acontecendo em sua caminhada, que você possa prosseguir em direção às bênçãos de Deus por meio da fé nele. A palavra de Deus também nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A nossa salvação nós só conseguimos por meio da fé em Deus. Este texto não refere-se só à salvação da alma, mas à salvação em meio às situações difíceis, a salvação em meio aos problemas da vida, a salvação em meio às perseguições. Porque pela graça sois salvos, é pela graça de Deus, por meio da fé. Continue exercendo a sua fé em Deus e saiba que Deus vai te dar o livramento, independente de quem quer que seja que esteja te perseguindo ou querendo te prejudicar. O livramento de Deus para as nossas vidas vem por meio da fé. Quando eu era um jovem batista há muito tempo, adoeci. Enquanto li a Bíblia de minha avó, a qual era metodista, percebi que nunca tinha ouvido o Evangelho pleno, somente parte dele. Quanto mais eu lia, mais via que não precisava morrer. Quanto mais estudava a Bíblia, mais percebia que podia ficar curado. Sem dúvida, o diabo estava lá, lembrando-me
toda a sorte de palavras de dúvida e incredulidade que eu pudesse ter ouvido. Ele me assegurou que a cura não existia. Felizmente, eu não me lembrava de já ter ouvido que a fé não existia. Também tive de ouvir do inimigo que Deus poderia curar se ele quisesse. Esse, porém, foi um insulto maior ao Senhor do que dizer que ele não podia curar. Em Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesus fala à mulher com fluxo de sangue: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste mal. O mestre não afirmou que o poder dele a salvou, mas declarou: Filha, a tua fé te salvou. Quando li isso, soube que se a fé que ela possuía a salvou, minha fé seria capaz de salvar-me. Graças a Deus, foi isso que aconteceu. A paralisia desapareceu. Meu coração voltou ao normal e enchi-me de energia para pregar o Evangelho em sua plenitude ao longo de 60 anos. Memorize junto comigo este versículo, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir para você mais uma vez. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17.